Graças a Deus, boa noite meus irmãos, paz seja convosco, sejam todos muito bem-vindos à reunião do Espírito Santo online, onde nós vamos buscar a presença de Deus e vamos aprender com a sua santa palavra. Por isso eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, juntamente comigo, no livro do Deuteronômio. Livro do Deuteronômio, no começo do Antigo Testamento, capítulo de número 30, versículo de número 19. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, a palavra de Deus nos fala o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Feche seus olhos, vamos consagrar esta reunião ao Senhor. Pai, toda honra, toda glória e todo louvor pertence ao Senhor. Nós estamos iniciando a reunião do Espírito Santo online. Meu Pai, pedimos a tua bênção e a tua direção, que todos que nos acompanham, Pai, que sejam envolvidos pela tua presença, que recebam agora o toque da tua grandeza e que sejam edificados e sarados pelo poder da tua palavra. Consagramos esta reunião ao Senhor, no poderoso e santo nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pois bem, queridos, nós lemos um texto que o libertador Moisés falou à nação de Israel quando eles deixaram o Egito e estavam peregrinando no deserto rumo à terra prometida. E olha só, Moisés falando, trazendo ao povo as palavras de Deus, estava dizendo ao povo o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, primeiramente nós enxergamos nesse texto que Deus, na sua essência e na sua forma maravilhosa, Ele nos dá a opção de escolha. Deus, ao fazer o ser humano, deu ao ser humano livre-arbítrio para escolher o seu caminho. E é simples, meus irmãos, não tem muito que querer encontrar um caminho diverso ou encontrar uma complexidade na palavra de Deus. É simples. O Senhor fala: eu coloco diante do ser humano, diante de vós, dois caminhos: a vida e a morte, a bênção e a maldição. E a escolha fica a critério de cada um. Então, primeiramente, nós vamos começar falando da morte e da maldição, daqueles que escolhem, preferem este caminho. No mundo, há muitas situações e circunstâncias que tentam nos envolver e que podem produzir em nossas vidas morte e maldição. Quando isso acontece? Quando há escolha pelo pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E o que traz morte não é morte instantânea, morte no momento, mas traz morte em vários aspectos da nossa vida. Quando há escolha pelo pecado, a escolha por uma vida de prostituição, de adultério, o sexo antes do casamento, que a Bíblia chama de fornicação, traz morte para a vida sentimental de um casal. O suborno,
nós estamos vivendo dias que nós enxergamos, conforme a palavra mesmo nos fala, homens amantes de si mesmo, a vaidade, o suborno. Então, para se obter riqueza e para se obter resultados, pessoas decidem pelo suborno, pela mentira, pela desgraça. Tudo isso tem o poder de trazer maldição. Porém, a maldição ela pode ser quebrada em Cristo Jesus. Há maldições que são hereditárias, que vêm já acompanhando famílias durante décadas e décadas e gerações, mas nós cremos no poder da palavra, que quando uma pessoa, através de Cristo Jesus, ela tem o poder de quebrar todas as maldições. Então a palavra de Deus nos dá esse conselho, para que nós possamos rejeitar tudo aquilo que venha trazer maldição, e possamos escolher o caminho da vida. Por isso, neste momento, você que percebe que na sua vida os seus caminhos não estão normais, que você percebe que há algo anormal, as coisas não caminham, não dão certo, pode ser em diversas áreas da sua vida, pode ser na história da sua família, as coisas não dão certo e há algo a ser quebrado. Nós vamos orar nesse instante, e nós cremos que pelo poder do nome de Jesus, vai haver quebra de maldição, e você vai ter os caminhos direcionados por Deus, para viver uma vida abundante, porque por isso que Jesus veio, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então eu te convido a fechar os seus olhos, colocar as mãos sobre o seu coração, e nós vamos agora falar com Deus. Senhor nosso Deus, Pai eterno, nós lemos a Tua palavra, e a Tua palavra nos mostrou que há dois caminhos: o caminho da vida e da morte, da bênção ou da maldição. Meu Pai, muitas pessoas que estão nos acompanhando têm vivido uma vida de maldição, uma vida de dores, de decepções, de caminhos e escolhas que levaram essa pessoa a viver em dificuldade. Mas nós cremos, ó Pai, por essa pessoa abrir o coração, por ela crer na oração, no poder da palavra, no nome de Jesus, nós quebramos agora no mundo espiritual toda a maldição, Pai. Seja a maldição que já vem acompanhando a família há gerações, sejam caminhos e escolhas que essa pessoa fez na sua trajetória de vida, mas neste momento, pelo poder da palavra, pelo nome de Jesus, nós quebramos todas as amarras, nós quebramos todas as maldições, e nós damos uma palavra de ordem ao inferno, ao diabo, em nome de Jesus. Pega tudo que é seu e bate em retirada. Que essa pessoa, meu Pai, ao acrescentar aos seus caminhos os princípios da palavra, que elas possam ser abençoadas, Senhor. Que portas possam se abrir, que casamentos sejam restaurados, meu Pai, que famílias possam encontrar vida abundante, e que o Teu nome seja glorificado. Por isso, neste momento, nós as abençoamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Neste momento, nós vamos adorar a Deus com uma canção, e voltaremos na continuidade da Santa Palavra. Deus não rejeita oração, oração é alimento. 'Cause 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 'c
de sofrimento. Graças a Deus. Queridos, dando continuidade à palavra de Deus, veja que o versículo que nós lemos é uma palavra de Deus aos nossos corações da seguinte forma: coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Nós falamos sobre a parte da maldição, mas veja que na continuidade, a palavra de Deus nos aconselha: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Quer dizer, tem o caminho da morte e da maldição, mas a palavra nos aconselha: escolhe, pois, a vida. E há um nome, somente um nome que pode nos trazer vida. Se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Por isso, vai o conselho da palavra de Deus: escolhe a vida, escolhe a Jesus Cristo, receba a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, e você encontrará o caminho da vida. É interessante que na última terça-feira, na terça-feira dessa semana, que foi dia 31 de outubro, muitos comemoraram o Halloween, né? O dia das bruxas. E não convém nós cristãos nem comemorarmos o Halloween e muito menos ensinarmos os nossos filhos. Vamos dizer que este é o caminho da morte, da maldição. Dia das bruxas, não convém. Porém, no dia 31 de outubro, nós cristãos comemoramos a Reforma Protestante, em que em 1517, na Alemanha, o monge Martinho Lutero fixou na porta do castelo de Wittenberg as suas 95 teses. E no momento em que a igreja estava passando por uma dificuldade espiritual, através do ato de fé deste homem que leu nas Escrituras: o justo viverá da fé, a igreja teve um avivamento e uma reforma. E essa reforma se dá em nós olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, na primeira parte nós oramos por quebra de maldições, e a Bíblia fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Se você vivia um caminho de morte, um caminho de maldição, um caminho de pecado, mas através de receber a Jesus Cristo, você quebra toda a maldição, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, quando a palavra nos fala: escolhe, pois, a vida, quer dizer, escolha, pois, a Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele tem o prazer de nos abençoar aqui na terra. Quando nós seguimos os princípios da palavra de Deus, nós somos abençoados aqui na terra. Deus separou bênçãos para nós aqui neste mundo, mas o principal é que Deus nos garante a vida eterna. Deus nos garante o nome escrito no livro da vida. Deus nos garante a paz interior, a paz que a Bíblia chama de paz que excede a todo entendimento. Então, é esse Jesus que eu estou aqui para apresentar aos irmãos. O Jesus que é o médico dos médicos, o Jesus que é o advogado dos advogados, o Jesus que é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o leão da tribo de Judá
que ruge por nós, e é esse Jesus que quer entrar na sua vida, fazer morada no seu coração, mudar a história da sua família e transformar o que até então podia ter sido maldição, mas Jesus, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia, transforma em bênção, transforma em vida, transforma em vitória, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso você, que até hoje sofreu, que não entendeu as situações que rodearam a sua história, nós oramos quebrando maldições, mas agora eu te convido a orar juntamente comigo, recebendo a Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador. Ele diz na sua palavra: eis que eu estou à porta do nosso coração, e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, eu entrarei em sua vida, eu entrarei em sua casa, com você eu cearei e você comigo. Escolhe a Jesus, escolhe a vida, para que tenhas vida e vida em abundância. Eu te convido neste momento a fechar os seus olhos, coloque as mãos no seu coração, e você que ainda não fez uma oração recebendo a Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador, repita estas palavras comigo agora. Senhor Jesus, eu te aceito, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Perdoa, meu Pai, os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Espírito Santo, entra nos meus caminhos e invada o meu ser. No nome de Jesus, amém e amém. Continue com seus olhos fechados. Senhor, no nome de Jesus, eu abençoo agora todas as pessoas que fizeram esta oração, que creram na Tua palavra e que estão tendo através deste ato de fé, ó Pai, as suas vidas transformadas. Nós abençoamos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vamos louvar a Deus com esta canção e já voltaremos na continuidade desta reunião. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Graças a Deus, nós estamos de volta e estamos chegando à reta final desta reunião. Eu quero aqui deixar um convite muito especial para a sua vida. Todas as sextas-feiras, na Igreja do Evangelho Quadrangular Sede, que se encontra na rua Floriano Peixoto, 1707, Bairro Alto, nós temos a reunião do Espírito Santo presencial. Você está acompanhando esta reunião que acontece de forma online às 20 horas pelo canal da nossa igreja, né? Pelo Facebook, pelo YouTube, mas nós temos a nossa reunião presencial, que é a reunião de oração, a reunião em que nós buscamos a presença do Senhor, a reunião em que nós aprendemos a palavra de Deus, a reunião em que nós buscamos os milagres dos céus sobre a nossa vida, e você é o nosso convidado especial.
todas as sextas-feiras, às 19h30. Venha, vai ser um prazer te receber. Nós estamos vivendo um avivamento da parte de Deus todas as sextas-feiras, e eu tenho certeza que você participando será ricamente abençoado. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, e receba neste momento a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, a doce comunhão e consolação com o Espírito Santo, seja com todos, hoje e sempre. Amém.